Olá, o total de palestinos mortos na faixa de Gaza em 145 dias de guerra passa de 30 mil. Na maior parte eram mulheres e menores de idade. E as negociações para uma trégua estão estagnadas há semanas, enquanto os dois lados manifestam a intenção de continuar lutando. O líder político do movimento de resistência islâmico Hamas, Ismail Haniyeh, declarou na quarta-feira que o grupo mostra flexibilidade nas negociações, mas não foge à luta. Depois, o presidente Joe Biden, o ditador do Egito, Marechal Abdel Fattah al-Sisi, manifestou esperança de que um acordo seja possível nos próximos dias, mas as posições ainda são muito distantes. A última proposta em discussão é de uma trégua de 6 semanas em que 40 reféns israelenses, mulheres, menores, doentes e idosos seriam trocados por 400 prisioneiros palestinos. Na primeira trégua, no fim de novembro, 110 reféns foram trocados por 240 presos. Agora a exigência do Hamas aumentou, são 10 presos por refém. Israel também pode vetar alguns nomes da lista apresentada pelos grupos terroristas. O Hamas queria um cessar-fogo definitivo, o fim da guerra e a retirada de Israel. Já aceita uma trégua temporária sem retirada de Israel, mas, nestas condições, não se dispõe a libertar todos os reféns vivos, que hoje seriam cerca de 100. Os homens adultos não saem neste acordo. Parentes dos reféns e outros manifestantes que protestam contra a inação do governo na questão dos reféns iniciaram uma marcha de Gaza até Jerusalém para chamar a atenção sobre a situação de seus familiares capturados há quase 5 meses. O ex-primeiro-ministro Ehud Olmert acusou o governo Benjamin Netanyahu de abandonar os reféns e atribuiu o ataque terrorista de 7 de outubro à arrogância e excesso de confiança do atual primeiro-ministro. Israel atacou mais 8 alvos, plataformas de lançamento de foguetes disparados contra a cidade israelense de Ashkelon, um sinal de que, com quase 5 meses de guerra, Israel ainda não conseguiu eliminar a capacidade ofensiva dos terroristas. 7 grupos armados lutam contra soldados de Israel no norte da cidade de Gaza, que já esteve sob total controle israelense. Os bombardeios de Israel mataram pelo menos 30 palestinos nas últimas horas. E o Catar, que negocia pelo Hamas, acusou Israel de causar deliberadamente a fome no povo palestino e pediu à sociedade internacional que pressione Israel a autorizar a entrada de mais ajuda humanitária. Representantes do Hamas e da Fatah, o principal partido da Autoridade Nacional Palestina, se encontram hoje em Moscou para discutir a formação de um governo de união nacional e o futuro de Gaza. Em princípio, nem Israel nem os Estados Unidos aceitam a participação do Hamas no futuro governo de Gaza. O presidente Joe Biden gostaria de um cessar-fogo definitivo antes do início do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, que neste ano começa na noite de 10 de março. Biden quer o fim da guerra, que prejudica a sua campanha à reeleição. Ele venceu na terça-feira a primária do Partido Democrata no estado de Michigan, que tem uma grande comunidade árabe, com cerca de 80% dos votos, mas 13%, mais de 100 mil eleitores, votaram na opção sem compromisso, uma maneira de manifestar o descontentamento com o apoio incondicional do presidente dos Estados Unidos à guerra de Israel na faixa de Gaza. A metade dos norte-americanos, 63% dos eleitores do Partido Democrata, entendem que Israel passou dos limites na resposta ao ataque terrorista de 7 de outubro, quando 1.139 israelenses estrangeiros foram mortos e 257 sequestrados. Esses eleitores descontentes não vão votar em Donald Trump, que é muito mais anti-árabe e anti-muçulmano, flerta com o nacionalismo, ultranacionalismo branco, com a extrema-direita norte-americana. Como o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, esses eleitores descontentes com Biden podem não ir votar. O risco é que ajudem a reeleger Trump.
a Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou examinar se um ex-presidente pode ser processado por crimes cometidos durante o exercício do mandato. O ex-presidente, no caso, é Donald Trump, candidato do Partido Republicano à reeleição de 5 de novembro. Trump alegou que o presidente tem que ter absoluta imunidade para exercer seu mandato. Um tribunal de instância inferior decidiu que o presidente não tem imunidade, porque nos Estados Unidos todos são iguais perante a lei. Trump manobra para adiar o julgamento, se possível, para depois da eleição. O ex-presidente enfrenta 91 acusações em 4 processos criminais. 2 correm na Justiça Federal por levar documentos secretos e ultrasecretos para casa e por incentivar o ataque ao Congresso em 6 de janeiro. 1 corre na Justiça da Geórgia por tentar manipular o resultado das eleições e o outro em Nova York por pagar pelo silêncio de uma atriz pornô com quem teve um caso. A Europa reagiu negativamente à declaração do presidente Emmanuel Macron, presidente da França, de que o envio de tropas à Ucrânia não pode ser descartado, porque a Rússia não pode ganhar a guerra. A Rússia respondeu imediatamente que o envio de tropas francesas colocaria na guerra a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, e aí seria uma guerra mundial entre 2 superpotências nucleares, o que foi possível evitar durante toda a Guerra Fria, e por isso que a Guerra Fria foi fria. Quando Macron diz que a Rússia não pode ganhar, está dando 2 recados, está fazendo um alerta à Europa do risco que uma vitória de Vladimir Putin significa. Putin vai parar na Ucrânia ou vai atacar outras ex-repúblicas soviéticas? A última a entrar em sobreaviso é a Moldova. A Transnistria, uma região separatista, pediu apoio de Moscou. O Kremlin também colocou a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, numa lista de procurados. Macron adverte que a Europa precisa aprender a se defender sozinha, sem a ajuda dos Estados Unidos, que pode faltar se o ex-presidente Donald Trump for reeleito, e que o inimigo é Vladimir Putin. Então é melhor combater na Ucrânia do que em Varsóvia, Berlim ou Paris. A guerra não é impossível, reconheceu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A União Europeia foi criada justamente para evitar uma nova guerra na Europa. No aniversário de 2 anos da guerra da Ucrânia, eu falei numa estimativa de 100 mil mortos. O presidente Volodymyr Zelensky declarou 3 dias atrás que 31 mil soldados ucranianos morreram. A ONU estima que mais de 10 mil civis ucranianos foram mortos. O número de mortes entre os soldados e mercenários que lutam ao lado da Rússia foi estimado entre 66 e 88 mil. Na média seriam 77 mil, o que daria um total de 118 mil mortos na guerra. A única maneira concreta de apoiar a Ucrânia é dar as armas e munições que estão faltando no campo de batalha. A Alemanha, por exemplo, ainda reluta em enviar os mísseis de cruzeiro Taurus com alcance de 500 quilômetros por medo que sejam enviados à Rússia e acredita que, se fizer isso, estará entrando na guerra. Os aviões F-16, que não são nem os mais modernos da Força Aérea dos Estados Unidos, e não foram os Estados Unidos que forneceram, só devem entrar em combate no outono no hemisfério norte. Se a Ucrânia resistir até lá, dificilmente vai resistir muito tempo se o Congresso dos Estados Unidos não aprovar a ajuda militar de 61 bilhões de dólares pedida pelo presidente Joe Biden. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Threads, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.